Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Tiago da Silva Vieira e nesse vídeo nós iremos ver o porquê Deus decretou todas as coisas. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, fala sobre o decreto de Deus. Diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Nesse vídeo nós iremos ver a resposta para a pergunta: por que Deus decretou todas as coisas? Porque o mundo é o que ele é. Porque a história caminha rumo a uma consumação final, quando Cristo voltar. E aqui, meus irmãos, nós devemos entender o seguinte, que o cristão, ou ele tem uma teologia centrada em Deus, ou ele tem uma teologia centrada no homem. Ou Deus está no centro da maneira como ele interpreta a Escritura, ou o homem está no centro. Então, nós devemos olhar a Escritura de uma visão teocêntrica, ou seja, uma visão teológica centrada em Deus. Não porque nós queremos isso, mas porque é isso que está revelado na Escritura. E fazendo jus à Escritura, a Confissão de Fé de Westminster afirma o seguinte: que pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Está lá no capítulo 3 da Confissão de Fé. Então, meus irmãos, esse texto da Confissão de Fé de Westminster nos mostra que Deus decretou todas as coisas para manifestar a sua glória. Esse é o propósito final de Deus para tudo o que acontece, para toda a história da humanidade. E Jonathan Edwards, ele afirma o seguinte, vou fazer uma leitura aqui do que Jonathan Edwards escreveu. Assim é necessário que a aterradora majestade de Deus, sua autoridade e terrível grandeza, justiça e santidade deviam ser manifestas. Mas não poderia ser assim, a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados, ou o fulgor da glória de Deus seria poder mais imperfeito. Tanto porque essas partes da glória divina não resplandeceriam tanto quanto as outras, e também porque a glória de sua bondade, amor e santidade seria apática sem elas. Não, elas ilustrariam de forma pobre seu fulgor. Se não for certo que Deus deveria decretar e permitir punir o pecado, não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado, ou pela sua providência, preferir a piedade em lugar do pecado. Não haveria nenhuma manifestação da graça de Deus ou verdadeira bondade se não houvesse pecado a ser perdoado, ou miséria a ser revertida. Por mais felicidade que ela concedesse, a sua bondade não seria mais estimada ou admirada. Então é isso que Jonathan Edwards escreve, que Deus decretou todas as coisas para manifestar a sua glória. Mas o que significa a glória de Deus? Qual é o significado da glória de Deus? A glória de Deus significa basicamente a importância de Deus, o seu valor, a sua reputação. A glória de Deus é o ser de Deus, é o conjunto de todos os atributos de Deus. Ou seja, Deus revelar a sua glória significa Deus revelar a si mesmo em sua perfeição. Todos os atributos de Deus sendo revelados às suas criaturas. Isso é Deus revelar a sua glória. É a demonstração de quem ele é. A demonstração de que ele é o ser que possui um infinito valor, um único digno de ser louvado, um único digno de ser glorificado, de ser honrado, de ser adorado. Isso significa Deus manifestar a sua glória. E viver para a glória de Deus é atribuir a Deus o valor acima de todas as coisas. É nós darmos a Deus a importância que ele tem. É nós atribuirmos a ele o valor do qual ele é digno de receber. Então foi para isso que Deus decretou todas as coisas, para revelar a sua glória. Nós devemos também, irmãos, entender aqui que Deus ele não precisava criar nada. Deus não precisava, ou seja, não há uma necessidade em Deus de ser glorificado. Deus ele não é satisfeito no sentido que ele necessita dessa satisfação ao decretar todas as coisas, ao criar todas as coisas. Ou seja, ele não necessita que as suas criaturas o glorifiquem. Ok? Nós devemos entender isso. Por quê? Porque Deus é satisfeito em si mesmo. O Deus triuno é satisfeito em si mesmo. Isso significa que, desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conhecem, amam e regozijam-se em si mesmo. Ok? Então, nós devemos compreender isso. Não havia uma necessidade em Deus de criar nada. Deus é satisfeito em si mesmo. Deus não necessita das suas criaturas. Ele não é dependente de suas criaturas para poder ser satisfeito. Ok? Então, nós vamos agora ver alguns versículos bíblicos que fundamentam isso, que fundamentam que Deus ele decretou todas as coisas, tanto o bem como o mal, para
a sua glória. Em Isaías capítulo 43, versículo 6 e 7, diz assim: Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória. Então nós vemos aqui que Deus criou a humanidade para a sua glória. Jeremias capítulo 13, versículo 11 diz assim: Eu liguei a mim toda a casa de Israel, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória. Em outros textos nós vemos porque Deus resgatou o seu povo do Egito. Porque Deus resgatou Israel da escravidão no Egito. Salmo capítulo 106, versículos 7 e 8 diz assim: Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, antes foram rebeldes contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Não obstante, eles o salvou, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então essa expressão, por amor do seu nome, ou seja, por amor a si mesmo, por amor à sua própria glória, foi que Deus resgatou o seu povo do Egito. Também nós vemos aqui porque Deus não destruiu o seu povo no deserto, diante da desobediência daquele povo, uma desobediência constante, porque Deus não os destruiu ali. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 14, diz: O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, perante as quais o fiz sair. Ou seja, Deus não abandonou o seu povo, apesar deles o rejeitarem. Por quê? Porque Deus tinha em vista a sua própria glória, para que o seu nome não fosse profanado entre as nações. Porque Deus não rejeitou o seu povo, também quando este povo rejeitaram a Deus quando pediram um rei. Nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 a 22. Não temais, vós fizeste todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serviu o Senhor de todo o vosso coração. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desampara o seu povo. Ok? Então nós vemos aqui porque Deus não desampara o seu povo, por causa da sua glória, por causa do seu nome. Em Isaías capítulo 48, versículo 9 e 11, diz porque Deus não deixaria o seu povo no exílio, porque Deus os traria de volta para a sua terra. Então diz assim: Por amor do meu nome, retardo a minha ira, e por causa do meu louvor, me contenho para contigo. Por amor de mim o faço, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outro. Ezequiel capítulo 36, versículo 22, 23 e 32 diz assim: Assim diz o Senhor: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome. E eu santificarei o meu grande nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundivos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Porque o Filho de Deus veio a este mundo cheio de sofrimento. Ele veio para sofrer e morrer por pecadores. Qual é o motivo da encarnação do próprio Deus na pessoa do seu Filho? Em João capítulo 17, versículo 1, diz o porquê. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Então, nós vemos aqui que a obra da redenção, a salvação de pecadores, merecedores da ira de Deus, tem em vista primariamente a glória de Deus, ok? Ou seja, a salvação não tem em vista primariamente o benefício do homem, mas a glória de Deus. A felicidade eterna do homem é consequência disso, é consequência da manifestação da glória de Deus em salvar pecadores. Então, nós devemos entender que a salvação primariamente tem em vista glorificar ao nosso Deus. E nós vemos isso, irmãos, em Romanos 8, versículo 28 e 29. Certo? No versículo 28 diz o seguinte, que sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí diz o seguinte no 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Porque Deus decretou todas as coisas, fazendo com que essas coisas contribuíssem para o bem dos eleitos. Por quê? No versículo 29 diz que é para que esses eleitos fossem feitos conformes à imagem do seu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 29 diz a finalidade. A finalidade de nós sermos semelhantes a Cristo é que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, que Cristo tenha primazia, que Cristo seja glorificado ao haver uma multidão feito à sua semelhança. É para isso que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que na glória celestial o nosso Senhor Jesus Cristo tenha a primazia, para que ele seja
glorificado. Em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo também mostra isso. O apóstolo Paulo, ele afirma, ele demonstra porque Deus decretou todas as coisas concernentes à eleição, à predestinação e à adoção. Ele fala aqui que é para a manifestação da glória de Deus. Em Efésios 1, versículo 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. No versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No versículo 11, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E no versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Ok? Ou seja, a predestinação, a eleição, a adoção, todo o processo de salvação tem em vista o louvor da glória de Deus. Porque Jesus Cristo voltará um dia para consumar todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido. Ou seja, no dia da consumação, Deus irá demonstrar o seu poder sobre os réprobos, os descrentes, para que ele seja admirado por todos os crentes, para que ele seja glorificado por sua igreja. Em Romanos capítulo 9, afirma que a condenação dos não eleitos e a salvação dos eleitos são duas formas de Deus ser glorificado. Ok? Veja o que diz Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Foi para isso que Deus levantou a Faraó, para que o nome dele seja glorificado, para demonstrar o seu poder. E isso não é somente em Faraó, mas para todos os homens, tanto os eleitos como os não eleitos, foram criados para que, no fim de tudo, Deus seja glorificado. Veja o que diz no versículo 22 do capítulo 9, diz assim, e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Isso significa o quê, meus irmãos? Que Deus irá exibir a sua glória. E Deus será glorificado pelos eleitos no último dia. Deus demonstrará a sua ira. Deus demonstrará o seu poder quando ele condenar todos os não eleitos no inferno eterno. E Deus será glorificado ao exibir a sua glória, ao demonstrar. Ele demonstrará a sua glória, revelando a sua misericórdia naqueles vasos que ele preparou, que ele predestinou para a salvação. Então, salvação e condenação têm em vista também a glória de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitos odeiam essa ideia de Deus buscar sua própria glória, de Deus querer e agir em todas as coisas para a sua própria glória. Mas isso apenas revela a visão rebelde que essas pessoas têm da Escritura. Uma visão que é focada no homem e não em Deus. Alguns dizem o seguinte, que isso é egoísmo. É egoísmo da parte de Deus ele querer a própria glória. Ou seja, se Deus condena o homem a agir pensando somente em si mesmo, Deus também não pode agir assim. Mas nós devemos compreender o seguinte, que egoísmo não deve ser definido pelo homem, mas por Deus. E Deus, ele define egoísmo como algo contrário à sua lei. Mas Deus, ele não está sujeito à sua lei. Não há uma lei superior a Deus que o proíba de agir para a sua própria glória. Deus, ele é o legislador. Se Deus, ele busca a sua própria glória, a sua própria honra, o exaltar a si mesmo, isso é justo. Isso é bom. Ok? Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é justo. E a esse tipo de pessoa que questiona o agir de Deus, nós poderíamos dar a resposta que o apóstolo Paulo dá lá em Romanos 9, quando alguns queriam colocar Deus no banco dos réus. Romanos 9, versículo 20, diz assim, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, tudo o que Deus faz é justo. Nós não podemos julgar aquilo que Deus faz como injusto, como errado. Não. Se Deus ele busca a sua própria glória, isso é justo. Isso é bom. Deus ele é o oleiro soberano. Ele é livre em fazer o que ele quer, quando
ele quiser e com quem ele quiser. Deus é livre, Deus é soberano. O barro não pode dizer para o oleiro, por que o Senhor age assim? Não pode jamais. Mas a Bíblia, ela também nos revela que Deus querer e agir para a sua própria glória é o mesmo que ele agir para o nosso bem, para o bem dos eleitos. Ou seja, são dois lados da mesma moeda. E o Catecismo Maior de Westminster, na resposta à sua primeira pergunta, afirma isso. Diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o homem glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, é o mesmo que o homem viver para a sua alegria, para a sua felicidade. Viver para a glória de Deus, glorificar a Deus, é aquilo que satisfaz o homem. Disso depende a nossa felicidade eterna. Deus, ele é o único ser glorioso, o único ser autossuficiente, o único onde há satisfação eterna. O único que é a fonte de toda a felicidade. É Deus. E John Piper, ele coloca isso muito bem, meus irmãos. Eu vou ler aqui uma citação do pastor John Piper. Se ele abandonasse o objetivo de se autoexaltar, nós é quem perderíamos. Seu empenho em trazer glória para si mesmo e seu empenho em trazer glória para o seu povo tratam-se de um único esforço. Eles se levantam ou caem juntos. Imagine que perceberíamos isso se fizéssemos a seguinte pergunta. Do ponto de vista da beleza infinitamente admirável de Deus, seu poder e sabedoria, o que envolveria seu amor pela criatura? Ou colocando de outra forma, o que Deus poderia nos dar para demonstrar todo o seu amor? Há apenas uma resposta possível, não é? Ele mesmo. Se Deus deseja nos dar o que há de melhor e mais satisfatório, isto é, se Ele nos ama de forma perfeita, tem de nos oferecer nada menos que a si mesmo para a nossa contemplação, companheirismo e alegria. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Então esta é a citação de John Piper. Deus buscar a sua própria glória é o mesmo que Deus agir para o nosso bem. Deus decretar todas as coisas para a sua glória é o mesmo que Deus decretar todas as coisas para o nosso bem, para a nossa felicidade eterna. É o que está escrito lá em Romanos 8, 28, 29, Romanos 8, 28, 29 e 30. É exatamente isso. O decreto de Deus sobre todas as coisas para o bem dos eleitos. Então, Deus é glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Essa é uma citação excelente do pastor John Piper, que é bíblica. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui, meus irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo louvando a Deus por quem Deus é, pela sua perfeita sabedoria, pela sua soberania, pela sua grandeza em fazer todas as coisas com perfeição, que chega a fugir e com certeza foge ao nosso entendimento exaustivo, foge ao entendimento humano. O apóstolo Paulo ele diz aqui, quem deu a ele para poder receber. Nós vemos aqui que nós não temos um poder de barganha, nós somos dependentes de Deus, Deus não depende de nós. Cada passo que nós damos, cada respiração vem de Deus, nós dependemos de Deus para tudo isso, são dons que Deus nos dá, é nós que precisamos de Deus, nós não podemos jamais emprestar a Deus algo para depois nós recebermos, ou nós darmos a Ele com a intenção de recebermos algo de volta. Por quê? Porque tudo vem de Deus, porque tudo é dele, tudo é para Ele e para a glória dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. É isso que nós devemos compreender, quem é Deus e quem nós somos. Qual é o nosso direito de podermos exigir algo dele. Exigir que ele haja de certa forma e não da forma com que ele age. E no versículo 34 diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? A resposta aqui é ninguém. Ninguém pode ser conselheiro de Deus. Ninguém pode ensinar a Deus. Ok? Isso aqui não deve significar, meus irmãos, que nós não podemos conhecer algo de Deus, porque Deus ele revelou parte dos seus pensamentos, da sua mente na Escritura. O que nós conhecemos é uma gota no oceano do que nós não
conhecemos. Então, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus é revelado na Escritura e através da iluminação do Espírito Santo nós podemos chegar a esse entendimento da vontade de Deus. Mas o que nós conhecemos é pouco diante do que nós não conhecemos. Por isso nós devemos nos achegar diante de Deus com humildade, sabendo quem Deus é e quem nós somos. Então, nós vemos que o mundo está cheio de pessoas que querem ensinar Deus a ser Deus, que querem aconselhar a Deus como ele deve agir. Mas Paulo diz, quem foi o conselheiro de Deus? Deus não precisa de conselhos. Deus não precisa de que alguém o ensine como ele deve agir. Então, alguns nós vemos que eles dizem o seguinte, que Deus predestinar pessoas para a salvação é injusto. Ou seja, eles acham que tem um plano melhor. Ou seja, eles afirmam que não é dessa maneira, mas da maneira que eles gostam. Então eles aplicam o seu senso pecaminoso de justiça em Deus. E eles querem julgar Deus de acordo com o seu padrão de justiça. Mas Paulo diz, quem foi o conselheiro de Deus? Quem pode dar conselho a Deus? Ninguém. Certo? Nós não podemos chegar e dizer, Senhor, isso é injusto. Por que existe tanto mal no mundo? Por que o Senhor não acaba logo? Por que isso está acontecendo comigo? E muitos chegam a recusar o cristianismo por causa disso. Mas eles, ao recusar o cristianismo, ele não oferece nenhuma demonstração racional, nenhuma justificativa para essa oposição, para essa rejeição. São pessoas que querem se colocar no lugar de Deus, querem ser Deus. E se pudessem, eles tirariam Deus do seu trono. O homem natural é inimigo de Deus, mas Deus não precisa de conselheiros. Ninguém pode aconselhar a Deus, ok? Então, o apóstolo Paulo, ele afirma lá em Efésios 11 que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Em Romanos 9, versículo 16, diz, assim não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então nós vemos que Deus é livre. Deus é livre e ele faz o que quer. E nós simplesmente nos rendemos a isso e o glorificamos por toda essa sabedoria que vem de Deus. Todas as coisas são dele e por meio dele. O apóstolo Paulo diz aqui, não existe nada do que existe ou do que acontece que não tenha uma explicação última em Deus. Que não seja explicado dessa forma, porque Deus quis assim. E isso significa dizer, Deus é absolutamente soberano. E no final do versículo 36 diz assim, todas as coisas são por meio dele, para ele. Portanto, a ele seja a glória. Deus é soberano. E ele quer que você o glorifique. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós somos responsáveis em vivermos para a glória de Deus. E isso de forma voluntária, de forma alegre, de forma espontânea, amando porque ele nos amou primeiro. Sendo santo porque ele é santo. Fazendo isso porque fomos criados para esse propósito, para a glória de Deus. Para demonstrar a beleza de Deus, a grandeza de Deus a todos os povos. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho e vivermos o Evangelho. Vivermos de acordo com a palavra de Deus. Se você não gosta dessa ideia de que Deus ele busca a glória para si, se você não glorificar a Deus em todas as áreas de sua vida, dependendo do poder do Espírito Santo, se essa ideia de Deus decretar todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, para a sua própria glória, uma coisa, eu posso lhe dizer que você glorificará a Deus de qualquer forma em sua condenação. Todas as coisas foram feitas, foram criadas, foram determinadas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos glorificar a Deus por isso. Glorificar a Deus por quem Ele é. Glorificar a Deus por tudo o que Ele faz. É por isso que Deus decretou todas as coisas. É por isso que Ele decretou a história. É por isso que Ele criou o universo. Ele redimiu pecadores por morrer em lugar desses pecadores, comprando esses pecadores com o seu próprio sangue. E nós devemos compreender que glorificar a Deus é ser satisfeito nele eternamente. É viver em alegria eterna, ao lado do Deus triuno, juntamente com todo o seu povo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, toda a glória, eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.